Deus, vem a nós. Eis meu filho, muito amado, escutai-o todos vós. Paz e bem, eu te acolho para mais um momento, dia a dia, passo a passo nos caminhos do Senhor, conhecendo a sua palavra, conhecendo o catecismo da Igreja Católica. E eu te acolho e proclamo que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos continuando a nossa caminhada pelo catecismo da Igreja Católica para aprendermos cada dia e cada vez mais sobre esse Deus amoroso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, em que nós professamos a nossa fé quando proclamamos crendo em Deus Pai Todo-Poderoso. E essa nossa profissão da fé, ela vem carregada de todos os dogmas, de todos os símbolos que a Igreja nos traz para complementar a nossa fé, que nós vamos ver no decorrer da nossa caminhada. Nós vamos ver mais de perto esses símbolos e toda essa liturgia que a Igreja nos traz. E iniciando já esse nosso caminho de hoje, eu quero, junto com você, proclamar o Salmo 90, aqui é na Bíblia Ave Maria, o 90. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. Sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. Então, o salmista aqui nos convida a proclamar essa confiança de que eu, que me permito habitar à sombra do Altíssimo. Esse habitar à sombra do Altíssimo é quando eu busco e procuro ser obediente à palavra de Deus, atento à palavra dele, me coloco a ouvir a sua voz, o que ele diz aqui para mim, os sinais que ele me envia. Quando eu coloco a minha confiança em Deus e não nos homens, nem nas coisas. E aqui na Bíblia também diz que não é no cavalo nem nos cavaleiros que se deve colocar a confiança. Ou seja, não em coisas mundanas e passageiras. Nós precisamos colocar a confiança no nosso Deus, que nos guia, nos orienta e que vai nos libertando de tantas coisas ruins. O nosso Deus que nos protege e que envolve a gente à sombra dele. Então nós não estamos caminhando no deserto, debaixo de um sol quente. Deus envia a sua sombra protetora, porque eu me abro ao seu amor. Eu permito que ele venha até mim. Eu abro o meu coração e permito que Deus faça morada. E quando eu atinjo essa intimidade com Deus, toda a minha vida muda e se transforma. Porque eu vou vendo as setas que ele vai me dando, por onde eu devo andar, por onde eu devo ir, os cuidados que eu devo ter. Tem pessoas que dizem assim: ai, tem um sétimo sentido, ai, tem alguma coisa me falando. Às vezes você está assim, pega um telefone, liga para alguém, algum parente, fala: nossa, me deu uma vontade de ligar, e de repente aquela pessoa fala: nossa, eu estava tanto precisando ouvir isso que você está me dizendo, eu estava precisando tanto desse apoio, dessa palavra, desse sorriso, até desse abraço. É Deus que se movimenta através de nós para abraçar o nosso irmão, para cuidar do nosso irmão, para orientá-lo e levá-lo à sua palavra. E quando nós proclamamos: sois meu refúgio, minha cidadela, Senhor, é em ti que eu me abrigo. Eu não vou confiar no alarme que eu pus na minha casa.
Eu não vou confiar na cerca elétrica que está ali, porque nós, do mundo moderno, a gente vive com tanto medo e precisamos, né? Porque a gente constrói a vida tão difícil. Aí você põe um alarme no carro, você põe alarme na casa, você põe uma cerca elétrica, você levanta um muro alto, aí você liga para saber onde está a mãe, o irmão, o pai, o filho, a filha, porque nos preocupamos. Então descansa e coloca a sua confiança em Deus. Peça para Deus alcançar agora as pessoas que você ama, que estão distante de você, porque Deus cuida. Certa vez nós estávamos num momento de oração, aqui da comunidade católica Fonte de Água Viva, e orando pelas pessoas, oramos pelos motoristas de caminhão. E ali tinha uma senhora que o marido dela era caminhoneiro. Então, o louvor era um louvor que nós fazíamos, começava 8 horas, terminava mais ou menos 9h30, quase 10. Quando foi no próximo louvor, ela deu um testemunho, que naquele momento em que nós estávamos rezando, o marido dela estava vindo na rodovia lá do Nordeste, vindo em direção para cá, para a casa dela, né, deles, e ele foi abordado por assaltantes no caminho. Mas foi tão grande que ele não sabe de onde surgiu uma viatura da polícia na estrada, naquele local, naquele escuro, mais ou menos 9 horas da noite, e impediu o assalto, e eles estavam até mesmo querendo tirar a vida dele. Então, quando nós confiamos em Deus, Ele alcança quem quer que seja, o que quer que seja. Confia, faça do Senhor o seu refúgio, a sua cidadela. Confia em Deus, que Ele vai nos dar e vai nos levar sempre pelo melhor caminho. E é isso que Ele nos convida, através da comunidade católica Fonte de Água Viva, a estar aqui levando para você esse catecismo, essa palavra, para que você ganhe mais resistência no espírito. Assim como a gente vai para a academia para fazer exercício, né, musculação, ou fazer o exercício para perder a barriguinha, para fortalecer as pernas, esse é o exercício para a nossa alma. A Sagrada Escritura, o Catecismo, tudo aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana nos ensina, para nós também fortalecermos a nossa alma, para fortalecermos a nossa fé. E nós vamos ver na segunda parte desse catecismo os sacramentos da fé. Dessa fé que eu proclamo que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós vamos perceber a salvação que Deus realiza de uma vez por todas por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, e que vai se tornar presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja. Aquilo que a Igreja, a sua liturgia, os ritos, trazem até nós, e principalmente através dos sacramentos que nós temos na nossa Igreja, que são os sacramentos da fé. Pelo batismo, onde nós vamos ser inseridos na Igreja, na vida da fé, pela água que nos purifica espiritualmente, pela Eucaristia, que é o sacramento do pão e do vinho, o alimento em que Jesus se faz pão e carne para nos alimentar, para alimentar a nossa alma. A penitência ou reconciliação, que é quando eu tomo consciência de que sou pecador e que o ato que eu fiz magoou a Deus e magoou o meu irmão, e eu vou à confissão com o padre. A unção dos enfermos, que dá o conforto espiritual ao doente, que está até prestes mesmo a já ir ao encontro de Deus. A ordem, que é o sacramento em que o homem se coloca como mensageiro de Deus, como sacerdote, como pastor, para trazer
todos esses demais sacramentos da igreja, sacramentos da fé para nós, que se tornam ministros ordenados. E o matrimônio, que é a união do homem e da mulher, que vão constituir a família, que é, em primeiro lugar, como São João Paulo II sempre dizia, é a igreja doméstica. O lar, aonde os filhos vão ser também educados nessa mesma fé. E onde vão ser homens e mulheres que vão perpetuar e construir um mundo novo, um mundo melhor, através da profissão que eles vão exercer, através da moral que eles vão exercer, através de todo o ensinamento que os pais vão dar a eles. E nós vamos então caminhar por esses sacramentos da fé, meditando em cada um, vendo a sua importância para a nossa vida, para exercitar a nossa fé, para que nós possamos cada vez mais crescer nos caminhos de Deus e assim alcançar a intimidade com Deus. Porque o que Deus mais quer é que eu tenha essa intimidade com Ele, sabe? É chegar para Deus e falar: olha, eu estou ruim, eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou querendo derrubar meio mundo, Senhor, por isso. Deus espera. Deus não está preocupado se eu estava no meio dos porcos. Ele não está preocupado com o cheiro que muitas vezes eu vou trazer a Ele. Ele está preocupado com a forma com que eu vou chegar até Ele. Sabe? Deus, Ele não está preocupado se você caiu ou errou. Ele está preocupado em te levantar, em te reerguer e ensinar você a caminhar nos caminhos da vida. Deus não quer ninguém. Cada vez que uma pessoa morre, que uma pessoa sofre, Deus também sofre conosco. Porque Ele é Pai. Ele chora conosco, sim. Pode ter a certeza que o amor dele é grandioso. Tanto é que exemplo maior que nós temos, Ele deu o Filho dele para morrer na cruz, por mim, por você, não é só por aquele povo, não. Isso não é falação de gente louca, doida, fanática por igreja. Isso é a verdade. Faça o exercício desse amor com Deus, para que você possa sentir esse amor crescendo grandioso dentro de você. Certa vez, quando eu, com 20 e poucos anos, eu saí da minha terra natal, uma cidade pequena, e fui morar numa cidade grande, no estado de São Paulo. Então lá a vida era muito corrida, e eu comecei a trabalhar à noite, não tinha tempo de ir para as orações e para os movimentos da renovação carismática, como eu sempre ia. E eu sei que aí a gente entra naquelas neuras de culpar Deus por tudo, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus não me ama e faz as coisas erradas. Aí eu falei: Deus, você não me ama porque eu vim, eu estou aqui triste, eu estou solitário, eu estou assim, estou assado. Aí eu falei: eu gostaria tanto que você me desse uma prova do seu amor. E falei isso e continuei trabalhando, devia ser umas 6h30, 7 horas. Quando deu mais ou menos assim umas 8h30 da noite, eu trabalhava no supermercado, eu era fiscal de caixa, encostei na parede, fiquei olhando, esqueci até do que eu tinha falado. Eu comecei a sentir um calor que foi me pegando assim debaixo dos pés e foi subindo nas pernas, mas um calor, e esse calor ao mesmo tempo era um abraço, que aquilo parecia que ia me esmagar inteiro, mas aquilo eu peguei fogo e aquilo eu comecei assim, mesmo ali no meio do povo, e de repente eu comecei a chorar, e alguns colegas entenderam e colocaram a mão em mim. Eu estava pegando um fogão imenso, eu estava, Deus provou que Ele me amava. Deus me fez sentir, olha, eu vou ser sincero, o amor de Deus é muito forte. E não é qualquer mortal, é algo que muitas vezes é capaz a gente até de morrer. É como Ele falou para Moisés: não olhes, porque se você olhar para mim, você pode morrer. O amor de Deus é grandioso e Ele nos ama.
E é nas pequenas coisas, porque às vezes a gente fica esperando um milagre tão grande, esperando que caia um raio aqui, uma tempestade, que Deus apareça em carne e osso falando, ou que Ele mande uns 2, 3 anjos para a gente ver. Não, Deus faz milagres pequenos. Ele nos dá a graça de levantar para mais um dia. Ele te dá a graça de você comprar o seu pão, o seu alimento, de você não passar fome. Ele te dá a graça de ter um carro para dirigir, de ter um trabalho, de você ter a saúde para andar. Ele te dá a graça de você ter uma família, um lar para onde voltar. Isso é o amor de Deus para nós. E os livramentos que Ele vai nos dando a cada dia e que a gente só percebe depois. O amor dele é infinito, é grandioso. Então que a gente possa abrir o nosso coração e sempre proclamar e dizer ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. Que nós possamos sempre abrir o nosso coração e nos colocar nos braços de Deus e falar para Ele: olha, Senhor, esse coração aqui, ó, de pedra, que às vezes está sem sentimento, está com raiva e magoado, né? Toca nesse coração, porque Ele nos deu e sempre vai nos dar um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. E que possamos entregar esse nosso coração nas mãos do Pai, no altar da vida, para que esse coração seja um coração que ama, que busca a Deus e que caminha dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor, com amor, com alegria e confiando e dizendo ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós, que volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo dia de